Grande e eterno Deus, chegamos a Ti, confiamos na Tua verdade, confiamos no Teu poder, Senhor, mas somos tão fracos. Precisamos que Tu nos fortaleça, Senhor, para que a graça venha aumentar em nossos corações. Ó Deus de Israel, entra no nosso coração por meio da Tua verdade, da Tua palavra. Assume o Teu lugar de reino, de rei. Te assenta no trono do nosso coração. Nós entregamos a Ti, Senhor. O nosso coração é Teu, Tu comprou, e temos ciência de que Tu é o Rei da nossa vida. Tu és nossa cabeça. Nós somos membros do Teu corpo, somos tão pequenos. Prepara-nos para Te servir, Senhor, porque é o único plano e propósito que há de pé em Deus para conosco. Prepara-nos para que possamos Te servir. Senhor, olha para os enfermos, os doentes que estão em hospitais nesse momento, que estão, Senhor, em situação de grande aflição e sofrimento. E lá, Senhor, Teus evangelistas não têm chegado para levar a boa nova. Proporciona momentos de milagres ou ergue vasos para estar chegando até lá, Senhor, para que tais pessoas sejam socorridas. Oramos pelos perdidos nessa hora, Senhor, que a luz poderosa do nosso Senhor resplandeça sobre eles. Ó Senhor Jesus, Senhor, multiplica, de 1 faz 1000 nesta hora, Senhor, no evangelismo, de 1 faça 1000, Senhor, assim como Tu fez na época de Gideão, Senhor. Nós precisamos levar essa palavra a todos os cantos, da onde nós estamos morando, Senhor. Ninguém pode ficar sem a oportunidade dessa salvação, Senhor. Eu sei que os Teus eleitos, quando tocar os olhos, na verdade, eles vêm. Senhor Jesus, santo em Teu nome, Senhor. Olá, boa noite a todos aí. Que Deus abençoe a vida de cada um. Estamos aí começando mais uma live aqui da Livraria Portão. Eu queria já agradecer a presença aí de todos que já estão na sala, já estão comentando. Uma boa noite aqui para Juliana Jung, para Nilza, boa noite para o Doni, a Rose Fontoura também, a Nara, o Alberto. Sejam todos aí muito bem-vindos. É uma alegria a gente poder falar hoje de mais um livro aqui da Livraria Portão. Esse livro aqui que é o Êxodo, uma Marcha de Tribulação, da editora Vento Sul. A editora Vento Sul é o nosso principal parceiro e a gente tem uma confiança, assim, e vê uma credibilidade no serviço da editora Vento Sul, trazendo sempre os assuntos, assim, pertinentes da Bíblia para a transformação das nossas vidas hoje, né? Sem colocar e nem tirar nenhum dos preceitos, assim, que Deus entende como completo para a nossa vida. Então, hoje, a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, Êxodo, uma Marcha de Tribulação. Então, como é que tá a tua vida aí? Tem alguma tribulação? Tem algum probleminha aí para resolver? Algum problemão para resolver? Alguma angústia, alguma dor? Algum desafio? Tudo isso tem um propósito e é sobre isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Eu quero convidar aqui o Ed para estar junto comigo na sala. Boa noite, Ed. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí já conectados, ligados
né? No programa da Livraria Portão, essa live aí, onde que Deus está conseguindo produzir, então, né? Aquilo que Ele deseja. Obrigado também ao Júnior, que está aí, né, à frente desse programa. Obrigado pelo convite, né? Através desse convite eu pude ver o amor de Deus, né? Onde que realmente, né? Esse livro aí é um livro que creio que todos nós precisamos ler para entender realmente, né? Qual, né? É o propósito, né? Das tribulações que vêm sobre as nossas vidas. Fiquei muito feliz, Júnior, realmente com o convite. Graças a Deus, né? Que aí Deus consegue tocar no coração dos seus servos, né? E os servos sejam leves, né? É muito importante realmente, né? A gente estar em consagração para que quando o Senhor fala, a gente poder ouvir e executar, né? É isso aí. E esse livro, assim, o que me chamou a atenção, que ele encaixa para todas as áreas, né? A gente tem aqui, daqui a pouco, empresários assistindo essa live, tem funcionários assistindo, tem mãe de família, pai de família, tem gerentes, gestores, tem funcionários públicos, eu não sei quem vai estar assistindo, né? E esse livro, ele consegue trazer todos os assuntos, assim, desde o povo como um todo, né? Ele traz também assuntos como se portar enquanto liderança, como é que funciona uma hierarquia, como é que funciona um povo junto, deslocando, né? Essa questão da gente respeitar o próximo e da gente estar junto, né? Comprometido com um objetivo, enfim. Eu achei muito rico também essa semana, pude dar uma olhada de novo, né? Nesse livro, mas eu vou deixar para ti, Ed, começar aí por onde tu quer começar. Sempre vou começar pelo início, né? Porque assim a gente, no decorrer, a gente pode ajustar as coisas, né? Não precisa voltar muito daí, porque já está no início, né? Isso aí. É a mesma coisa, né? Que nem aqui na cidade de Igrejinha, né, Gina? Então a gente está aqui iniciando aí, né? Um propósito que Deus tem nessa cidade, que é o mesmo propósito que tu também tem, né? Nessa cidade de Portão, que é a expansão da livraria Editora Vento Sul. Então, a gente está aí, né, batalhando pela fé para que, né, esse material seja propagado aos 4 cantos dessa cidade e as pessoas realmente possam acessar esses livros, esses CDs que são maravilhosos, né? Eu não tenho sombra de dúvida que qualquer pessoa, né, sem exceção de pessoas que vier acessar esses livros, meditar, ouvir, ler e começar a botar em prática aquilo que os livros extraem, a vida, né, dessa pessoa, dessa família, o relacionamento dela vai mudar realmente, assim, muito. Vai fazer coisas maravilhosas, né, na vida dessas pessoas. Eu falo isso porque eu tenho essas experiências, né, com esses materiais e não troco por nada, né. Eu realmente achei um tesouro aqui na Terra, né, que é a Editora Vento Sul. E através desse livro aí, Deus pode também, assim, Júnior, abrir, né, um entendimento, assim, que talvez eu já tivesse guardado dentro de mim, né? Porque em relação a nós estar aqui à frente desse trabalho, a gente tem uma responsabilidade, né, com algumas famílias em levar para elas, né, um alimento sadio, um alimento puro, que elas possam acessar e não ter medo, né, que venha isso tirar elas dos princípios divinos, né? Bem pelo contrário, eu tenho assim, certeza no meu coração que esses livros eles vão alicerçar essas famílias, né, nos princípios, e então isso vai ficar maravilhoso. Então, como, né, líder dessa cidade, né, que Deus nos colocou aqui à frente, né, eu digo líder porque a gente está à frente, né, desse trabalho, esse livro simplesmente assim encaixou também assim, como se diz, né, como uma luva, foi assim fantástico. E vamos compartilhar um pouco, né, então, sobre o primeiro capítulo, né, que fala que são os descendentes, né, de Jacó no Egito, né, através desse livro a gente já vê, assim, então, né, que tem uma promessa, né, sobre os descendentes de Jacó. E eles estão aonde? Estão no Egito, né. Esse capítulo fala, aborda, né, que o Egito hoje é o mundo, né, o sistema do mundo, né, que é onde realmente, assim, a gente observa
nesse caminhar, assim, de levar a editora, a gente vê que tem muitas famílias passando, assim, muitas dificuldades, né? Vários setores, né? Tu citou empresários, né? Empresários que não estão conseguindo sustentar os seus negócios, né? Então, esse é o sistema do mundo, onde que a gente sofre, onde que a gente adquire amargura, ira, discórdias, né? Separações, etc. Tudo isso que a gente vê. Esse é o sistema do mundo, no Egito. E Deus diz que tem um povo, né? No Egito. Então, a gente precisa chegar e acessar eles, né? Então, eu pude ler, assim, achei maravilhoso, Júnior, assim, logo de arrancada, onde que o livro diz, né, que tudo que aconteceu aí, né, no livro da passagem de Êxodo com o povo de Deus, quando ele tirou o povo do Egito, né, foi tudo Deus que fez, né, tudo Deus promoveu, né, tudo Deus moveu, né, o homem mesmo não fez nada, né, então, assim, meu Deus, né, Deus criou, Deus proporcionou tudo aquilo, né? Para aquele povo poder ser liberto, para aquele povo crescer em fé, né? O povo se queixava, o povo murmurava, o povo achava ruim, o povo achava bom, né? O povo pedia isso, pedia aquilo, né? Tudo Deus permitia, né? Tudo Deus moveu. Isso me chamou muita atenção, sabe? E como Deus, né? Lutou pelo povo que estava no Egito, como Deus, né? Teve esse carinho, esse cuidado, esse amor, né? Que ainda Deus tem, né, sobre todas as pessoas, né, que estão esperando, né, ser tocado, né, através de um livro, de um CD, e realmente encontrar esse caminho, né. Então, eu fiquei, assim, bem, assim, né, para te dizer, assim, para vocês, um pouco impressionado, realmente, né, de como Deus pôde criar todas aquelas situações, e todas as situações que ele criou teve um propósito, realmente, né. Quando tu falava ali dos descendentes de Jacó, vale lembrar que também me chamou a atenção, porque um dos filhos de Jacó foi José. José que passou os bocados dele também, né? E por último ele estava preso no Egito, então ele interpretou os sonhos de Faraó, era outro Faraó na época, Sim, e por essa interpretação ele ganhou a confiança de Faraó e ele passou a ser o administrador do Egito, né? Então, exato. o povo do mundo inteiro naquela época dependia da administração de José, um descendente de Jacó. E que ele Uhum. conseguiu organizar, né? Ele foi guardando nos silos alimento, porque viriam 7 anos de muita fome. E ali, tanto José como os familiares e os descendentes eram muito bem tratados no Egito. Só que se Sim, passaram muitos anos, né? Acho que perto de 400 anos, e ali sim. começou a mudar a cultura, né? E chegou um momento, então, que esse povo estava todo escravizado, sendo tratado que nem cachorro lá dentro. Então, Mudou o rei, né? que loucura quando vai mudando o governo, né? Vai mudando o rei, Uhum. e aí devagarinho vai se impondo uma nova dinâmica e tratativa com o povo. Então, o povo que era exaltado antes agora estava sendo humilhado e trabalhando abaixo de chicote, né? Então, para a gente entender assim também que, como tu falava de um povo escolhido, que nós hoje somos um povo escolhido, basta a gente aceitar o convite. Amém. A gente hoje está inserido num sistema de mundo que nos coloca debaixo de pau todo dia. Mas tem aí uma esperança, esse povo clamou, né? Existe uma esperança aí da gente sair debaixo dessa opressão e passar a ter uma vida mais leve, né? Uma vida com mais paz. Sim. E realmente, assim, agora tu, né, compartilhando, também me vinha, assim, como, né, o que aconteceu, né, para esse faraó, esse rei, chamou a atenção dele, né, que o povo de Deus se multiplicava muito rápido, né, e que aquele povo era um povo abençoado, cheio de dons e talentos. Então, ele usou de muita astúcia, né, ele disse, até chegou até a falar, né, que esse povo chegava a ser maior do que o próprio povo dele, né, então ele ficou com medo. Então a gente vê assim, né, que quando o povo de Deus se une, quando o povo de Deus começa a entrar no propósito divino, né, o inimigo de Deus, ele começa então a ver estratégias para poder acabar com isso, né? Que é então o que foi que ele fez, né? Então ele escravizou o povo, né? E me chamou muita atenção, Júnior, que realmente assim, eu lendo isso, assim, me vinha muitas coisas. E eu até compartilhava assim às vezes, né, com a minha esposa sobre isso,
porque todos os descendentes de Jacó, eles são pessoas, né, com muitos dons e talentos, né? E o que aconteceu ali nessa época, né? Faraó pegou todos esses dons e talentos e usou para ele, né? Fez o povo trabalhar para ele e produzir para ele. E isso me deu, assim, uma tristeza muito grande, sabe, Júnior? Porque é bem isso mesmo. Porque ou tu vai usar os teus dons, os teus talentos para Deus, ou tu vai usar para o inimigo dele, né? E, infelizmente, é assim até hoje, né? Bem-aventurado aqueles que se despertam e enxergam isso, porque a partir desse momento, né, que essa consciência da vida começa a ser ativada dentro de cada um, a gente começa, então, a fazer o quê? A pegar nojo, né, de usar os dons, os talentos, né, para o inimigo de Deus. Então, a gente coloca tudo isso à disposição de Deus. E isso foi uma coisa que falou muito forte comigo, sabe? Eu sempre olhava também desta forma. Eu nunca tinha chegado a ler, assim, sabe, num livro da editora, assim, ou que eu não lembrasse, né? Mas, realmente, né, então, o inimigo de Deus é um usurpador, né? E ele é cheio de astúcias aí para estar podendo usar os dons e os talentos que Deus deu, né, para os filhos dele. E isso deixa Deus, assim, acho que deixa o Espírito Santo muito triste, né? É bem assim. Logo que o povo estava debaixo dessa opressão, sem saber onde usar esses dons e talentos, né, e acabando tendo uma vida medíocre, né, sendo que tinha um potencial para muito mais. E no anúncio dessa live aqui, o vídeo eu falava assim que a gente tem um potencial para muito mais, a gente tem uma esperança, a gente tem uma promessa, a gente tem um caminho novo e excelente que basta a gente escolher por ele. E quando a gente escolhe por ele, então Deus pode nos usar. E quando esse povo, e aí, sempre que a gente olha para a Bíblia, a gente precisa entender que a Bíblia está falando da nossa vida e não da Sim, vida lá do Moisés. Está contando exato. a história lá do Moisés, daquele povo, mas está falando diretamente comigo e contigo aí. Então, se tu tá vivendo debaixo de opressão, se o clima tá pesado, se tu tá angustiado, aquele povo, a primeira coisa que eles fizeram foi clamar ao Senhor. É isso que a gente deve fazer. Uhum. Clamar a Deus, pedir socorro para o Senhor. E a gente não sabe nem por onde, eles não imaginavam que ia ser o Moisés que ia libertar eles. Eles só pediam, Senhor, me ajuda, né? Dá um Sim, fôlego aqui, me dá uma esperança. Eles nem sabiam também o que estaria pela frente, né? Tanto é que quando eles encontraram a realidade logo depois, eles acabaram até reclamando, né? Porque não era o que eles estavam esperando. Então, antes de é, entrar no próximo tópico ali, Ed, lembrando que quando eles saíram e vieram as pragas e tudo mais, e eles saíram do Egito e passaram pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho, ele nos ensina, assim, e ministra, e é o exemplo e o símbolo do nosso batismo nas águas. sim, A gente clamou por um libertador, o libertador aparece, que hoje é o Cristo. E aí, quando a gente passa o mar, hoje, é o batismo nas águas, né? E aí a gente certo. entra numa nova realidade, aí tá contigo, Ed. Isso aí, né? Então, essa é a primeira fase, né? E a segunda fase ocorre quando, então, a gente vai para esse momento, né? Que vai para o deserto, né? Que ali, então, né? Onde que Deus quer realmente mandar, então, né? Que Deus quer nos suprir com o seu alimento, né? O livro diz que é o maná, né? Que é a palavra de Deus, né? Então, essa é a segunda parte, né? Que depois do batismo eu preciso entrar, então, numa consagração, numa comunhão com o Senhor. E Deus estava fazendo isso com o povo no deserto, né? Deus alimentava o povo com maná. E então a gente vê assim, a dificuldade, né, que esse povo encontrava lá é a mesma dificuldade que a gente encontra hoje. E aí quando eu estava lendo isso, né, Deus me trazia uma coisa assim que me enriqueceu muito, porque eu também estava assim numa luta assim muito grande, Júnior, de consagração pela primícia pela manhã. E faz um bom tempo que Deus me pediu para me acordar muito cedo. Para mim é muito cedo, 5 da manhã, sabe? E aí é como a gente tem programa de rádio, né? Como a gente se envolve com algumas coisas também, trabalha também durante o dia, nosso trabalho é um sobe e desce de escada. Então, assim, a gente fica cansado. Mas eu e minha esposa, a gente nunca aceitava esse cansaço, nós sempre orava
dizendo que cansaço também de Deus, né? Que o Espírito Santo nos renove, tira esse cansaço físico, né? Mas ficava cansado. Faltava fé, né? Mas tudo bem. E aí, então, assim, onde testificou muito também, né, a indicação desse livro ali através do programa, foi quando eu comecei a ler essa parte do maná, porque então, essa semana, Júnior, eu pedi assim, eu clamei a Deus, né, que Deus me mostrasse realmente, né, que eu estava nos pontos, que estava errando, que eu, né, eu precisava fazer mais, eu precisava fazer algo diferente, eu precisava de mais motivação, né, e Deus sempre batendo naquele martelo, né, imprimir 5 da manhã, me busca 5 da manhã, aí tu vai ali para a Rádio TV melhorar, aí escuta uma mensagem ao vivo ali, assim, olha, tem que consagrar, tem que buscar, tudo a gente sabe, né? Tudo eu sei, Jesus, mas eu não consigo, né? Me ajuda. Aí parece que quando tu confessa, eu não consigo, me ajuda, como esse povo clamou, parece que realmente, assim, o Espírito Santo se compadece da gente e te dá uma graça. Então, essa semana, a partir do final de semana, eu comecei a acordar cedo. E aí o que acontece? Muito interessante, porque esse povo aqui, né, eles comiam de manhã e eles não tinham reserva para outro dia. A instrução era eles não ter reserva para outro dia, né? E todo dia, então, pela manhã, eles deveriam buscar o maná. E me chamou a atenção uma coisa muito interessante, que durante esses dias que eu busquei o Senhor cedo, eu busquei, tipo, 1 hora e pouco, aí às vezes teve um dia que eu busquei até 2 horas, busquei ele pela manhã, 2 horas direto, assim, né? Durante o dia aconteceu que eu não tive muita fome natural, né? E eu pude perceber que os outros dias eu sempre estava com fome de comer naturalmente. E esses últimos dias não. Eu percebi assim que a minha fome natural ela estava suprida. E eu comecei a ligar as coisas realmente, né? Porque esse povo comia de manhã, né? Pegava sua comida e tal, então eu estava suprido, né, durante o dia. E Deus falou muito forte comigo isso. Eu achei isso assim, ó, maravilhoso a parte de Deus de ter me iluminado disso, né? Porque antes parecia assim que eu estava cansado. Hoje eu fiquei esses 4, 5 dias, eu não sinto cansaço, né? Deus está renovando realmente muito, né, a minha fé através disso, né? Então isso seria a segunda parte, né? Que é a segunda fase, né? Do deserto, ou, né? Onde que a gente busca, onde Deus traz o maná e nos sustenta através da palavra de Deus. E o terceiro, então, né, a fase seria também no deserto, mas referente à peleja, que é contra o nosso orgulho, contra o nosso ego, né? O livro até cita, né, contra Amaleque, né, que teve aquela guerra, né, com os amalequitas, onde que o povo de Deus venceu. Então, hoje, esse Amaleque é o nosso ego, o nosso orgulho, né? Como essa questão que eu estava colocando, né? Que eu tive que conversar para Deus, olha, eu não consigo acordar, eu sou preguiçoso, me perdoa, porque, né, o espírito da preguiça me ataca, o Senhor até me acorda, mas eu prefiro virar para o outro lado e dormir mais um pouco, né? O Senhor não está sendo o primeiro da minha lista, e confessar essas coisas, né, que faz parte, né? Porque é mais feio não confessar, né? E tu sabe que o que encobre a transgressão jamais prosperará, também diz a palavra, né? E Então, tudo coopera para o bem, né? eu conversava com um amigo assim e parece que o céu tinha fechado, né? E a gente falava sobre, assim, a confissão de pecados é uma coisa que nos deixa leve de novo, né? A gente acerta as contas com Deus e segue o baile, né? Como fala. Então, a Exato. confissão é uma coisa muito, é muito importante, assim, pro povo de Deus. No deserto também, de quando eu estava lendo o livro, a gente via a figura de Moisés, que Deus estava ali preparando um líder, né? Exato. Então a gente vê que um líder ele é quebrantado desde que nasce. Uhum. Ele nasceu, quando ele nasceu já começou a perseguição do a mosquinha aqui. Desde que ele nasceu começou a perseguição dos meninos, né? Até 2 anos. Não era para Isso se deixar ele. repetiu depois de novo, né? Sim, sim, tem um delay aqui. Se repetiu, começou lá, né? Então Uhum. ele foi perseguido, foi criado pela mãe, né? Até depois ele foi pelo rio,
Largaram ele no rio, vamos de novo aqui. Largaram ele no rio. Então a família de Faraó pegou ele. Exato. Ele foi criado pela mãe, mas amando da família de Faraó. E depois ele foi aprendendo os rudimentos tudo ali da família do Faraó, né? Depois, Sim. quando ele descobriu e quando ele entendeu que era hebreu e ele viu toda a família dele, o povo dele sofrendo, aí ele quis dar uma de herói, né? Que é o que a gente muitas vezes faz. Quando a gente usa da nossa justiça própria, quando a gente quer ir resolver um problema, e ali aconteceu que ele matou um soldado egípcio e todo mundo ficou contra ele teve que fugir, né? Que problema é. Então ele Pode fugiu, ajudar. ficou sozinho no deserto, e eu acho muito rica essa história, Ed, porque mostra direitinho, assim, tudo que uma pessoa precisa passar para ela ter realmente uma humildade para poder ser usada por Deus. Sim. A gente não pode achar assim que eu tenho intimidade com Deus, então deixa para mim. Não. Antes disso, Deus precisa trabalhar muito na nossa vida para nos quebrantar. Então Moisés ficou 40 anos no deserto, cuidando de bicho. Ele desaprendeu até a falar. Ele estava totalmente desqualificado para ser um líder, para ser um pastor, para ser um libertador. E naquele momento, Totalmente ao contrário do que a gente vê hoje, né? tudo o contrário. E aí, quando ele estava ali, quando ele não acreditava mais que ele era bom para nada, Deus chama ele: olha, agora tu tá pronto. Eu preciso te Agora usar me serve. a missão aí. É. E vai entender isso, né? A gente só vai conseguir entender isso, Júnior, quando a gente tiver essas experiências, né? Sabe que eu até notei assim, uma coisa que chamou muita atenção, né? Que esse livro me abriu assim, que é necessário a gente ter muitas experiências com tribulações para desenvolver e crescer em fé. É impossível, não existe possibilidade de tu avançar, desenvolver o espírito da fé que está dentro de nós, né? Que todo mundo já tem, todos que são batizados. Então, isso é um prêmio que a gente recebe, né, no dia do batismo, né? É o espírito da fé. Então, ele está ali, basta a gente, então, assim, acionar ele, né? E a gente vê, então, que Deus teve que trabalhar tudo isso no povo, né? Questão da fé, né? Como o próprio Moisés mesmo, quando ele não servia mais nem para ele mais, aí Deus disse, não, agora tu me serve, né? Porque agora não vai ser mais tu que vai fazer, porque quando tu foi lá, matou um homem, né? Tu se encheu de justiça própria, achou que podia resolver, então agora tu me serve. E a gente vê que Deus precisa fazer isso com todos os líderes, né? E espirituais, né? Líder espiritual é assim que Deus trabalha, né? Graças a Deus que é assim, né? E aí depois a gente vê que é a melhor coisa que podia acontecer, né? Que isso tu vê que tu não faz nada, como a gente acabou no início do livro, né? Que é tudo Deus que faz. Porque se tu não dá um vaso trabalhado de Deus, se Deus não trabalhou o teu orgulho, se Deus não trabalhou a tua humildade, se Deus não te deixou manso, tu ainda vai achar que foi tu que fez, né? É, bem assim. E o povo também, como a gente é sempre ingrato, né? A gente começou esse ano falando sobre gratidão, que é um ano que a gente vai ter realidade de sermos gratos, que nem tu falou do batismo. Uma Sim. alegria, uma gratidão da gente estar salvo, da gente estar com o Senhor, da gente poder acessar essas informações. E o título fala ali, né? Uma marcha de tribulação. Quando o povo estava no Egito, eles reclamavam porque estavam apanhando para produzir tijolo para o rei. E aí eles queriam estar livres, né? Aí, quando Sim. eles estavam livres no deserto, eles reclamavam porque não tinham as comidinhas que tinha lá no Egito. Então, esse sentimento de ingratidão é uma praga também, né? Que está sempre rondando a gente, assim. E quando a gente Exatamente. entra numa vida de deserto, quando a gente entra numa vida com Jesus, esse período de deserto, Jesus ele quer nos ensinar a depender apenas dele.
Será que a gente está contente de depender apenas do Senhor? Né? Então, isso também, assim, falou muito forte comigo, porque a gente, quando entrega a nossa vida para o Senhor, a gente muitas vezes tem muitos irmãos novinhos aqui escutando, e daqui a pouco a gente chega na vida da igreja e pensa assim, não, agora, se eu já estava indo bem sem Jesus, agora eu vou deslanchar, né? Agora a minha empresa vai triplicar o faturamento, a minha família toda vai virar um comercial de Doriana, e tudo vai ser alegria, né? Os meus vícios vão todos sair da minha mente. Mas Jesus mostra, através desse livro, né, do livro de Êxodo, dessa experiência desse povo no deserto, que é uma vida de bastante restrição, para que todo elemento natural caia por terra, para que tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento espiritual, a gente possa abrir mão e dizer, não, isso eu não quero mais. Só o Cristo me basta. Aí também é um ponto que daí o Senhor ele pode te acrescentar as outras coisas. Então é muito subjetivo isso também. No momento que tu abre mão, tá? Então eu não quero mais todo aquele resto lá do Egito. Aí Deus olha, então tá pronto. Agora eu posso te dar. A gente vê, Júnior, que essa passagem pelo deserto é o momento, então, onde que realmente Deus quer tirar, e muitas vezes ele consegue tirar, então, né, decisões, né, que vão nos capacitar a continuar avançando, né, com o Senhor, para que logo ali na frente eu me torne servo, né? Essa dependência, né, que Deus quis do povo dele no deserto, que é a mesma dependência que Deus quer hoje, né, que nós temos com ele, e ele venha nos suprir, né, diariamente, né, que a gente não faça planos, né, realmente, sobre o dia de amanhã. Graças a Deus, assim, eu já fui bastante frustrado com isso, né, de montar agenda e fazer um monte de planos. Essa semana não aconteceu nada do que estava em planos, né? Então, a gente está na terça-feira, já caminhando para quarta-feira, tudo que eu tinha pensado, Deus não permitiu fazer nada, né? Bom, glória a Deus, né? Então, Júnior, a importância, né, de a gente entender que o deserto é aquele período que Deus quer nos limpar, nos purificar, tirar da nossa mente as coisas mundanas, né, os rudimentos, todos os costumes, né, tudo aquilo que ficou realmente, né, que fazia parte de uma bagagem que Deus daqui a pouco não aprova, né, não é o que Deus quer da minha vida. Esse é um momento muito especial, muito importante realmente para quem está chegando, assim, né, com essa caminhada com Cristo. É um momento de decisão, realmente, né? Se eu for aprovado, né, nesse período, né, e deixar Deus me suprir, com certeza, na terceira fase ali, eu vou ser uma pessoa bem-aventurada, né? Porque eu vou ter estrutura para que Deus trabalhe no meu orgulho, no meu ego, e eu saindo da segunda fase, na terceira fase já encontra bênçãos, com certeza, encontra bênçãos, né? Claro que a gente continua ainda também, de certa parte, na segunda fase, né, que é no deserto. Realmente a gente está no deserto, mas muitos, né, cristãos já conseguiram superar muitas coisas, né, com a graça de Deus. Muitas coisas já ficaram para trás, né? E eu queria compartilhar, assim, algo bem interessante, né? O que fez esse povo murmurar tanto, né? O que fez esse povo, assim, olhar para trás e desejar tanto de novo, né? Aquelas coisas, né? A comida que tinha lá, e parecia que eles não lembravam, né? De como eles eram maltratados. Eu fiquei pensando, assim, pá. Daí mais para frente, né? Que é onde Deus fala, tem um capítulo que é o capítulo 4, que fala, né? A incredulidade deve ser expulsa. Ali, então, Deus me abriu um pouco, né? Aí eu queria compartilhar, assim, né? Com os ouvintes aí, que a partir desse momento, né, a nossa vida começa a ser uma vida de fé, realmente. E aí a gente fica pensando, fica imaginando aquela cena no deserto, né? Tu olha no deserto e não enxerga nada, não tem nada, né? Tu não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Tudo bem, de manhã cedo ali caiu o maná, tinha, né, o seu suprimento, mas só tinha para aquele dia. Se pegasse a mais para outro dia, aquilo ia apodrecer e cheirava mal, né?
Então não tinha nenhuma segurança natural que tu ia sobreviver o outro dia. E aí Deus está, mas e no Egito, por que que eles queriam voltar? O que motivava eles a voltar? Aí Deus me lembrava o quê, né? Que lá no Egito, eu fiquei imaginando a cena. Eles trabalhando, aí chegava perto, assim, do horário das 11h30, meio-dia, eles olhavam, sentiam o cheiro da comida, eles olhavam através dos panelões de comida tudo pronto, olhavam através das hortas, então aquilo era uma garantia que eles iam ter o que comer. Então, eles olhavam e viam a garantia. Né? Eles diziam, a gente está sofrendo, está apanhando, mas nossa comida aí na frente. Né? Daqui a pouco a gente vai ter o que almoçar, vai ter o que jantar. Então, isso, né, acabava fazendo eles terem esse desejo de voltar, né, pela garantia de ser suprido naturalmente. E no deserto não tem isso, né? Então faltou fé, né? Faltou fé para que realmente eles continuassem, né, perseverando na obediência. Por isso que o povo murmurava tanto. E hoje é a mesma coisa no nosso dia de hoje. Por que que a gente murmura? Por que que a gente acha ruim? Por que a gente questiona, né? Porque a gente olha para frente e não vê o que vai ser o dia de amanhã, né? E antes, eu compartilho comigo, eu trabalhava numa empresa, então, chegava o dia 15, dia 20, dia 5, dia 20, o meu salário tinha que estar lá, não importa o que ia acontecer, né? Então, aquilo é uma garantia para mim. E hoje não, né? Hoje, então, eu tenho meu negócio e eu não sei o dia da manhã. Não sei como vai ser. Então, essa questão da fé, né? Que Deus mostrou assim, e realmente, né? Que a incredulidade, ela precisa ser dissipada, Júnior, nesse momento, no deserto. Nesse momento que a gente precisa crescer e ter muitas experiências com Deus de fé. E olha, eu vou dizer assim, Deus, ele fez muita coisa para aquele povo, né? Muitos sinais, assim, que hoje a gente não vê, né? A gente vê, assim, aquela nuvem, né, descendo sobre, né, um monte e todo o povo vendo, né, aquela voz falando com Moisés, o povo tremendo, né, e diz assim, não, que Deus fale só contigo, que se ele falar com a gente vai morrer. E eu fico pensando, né, por que, né, aconteceu isso, né? Porque realmente, assim, a gente entende, se a gente não ficar suprido todos os dias, né, que tem uma parte que ele fala que tinha um povo, achei bem interessante, olha como a gente é, né? A ordem era buscar o maná de manhã somente para o dia, e não pegar mais para outro dia. Bom, eles iam e pegavam mais para outro dia, né? Aí tem uma outra parte que fala assim, agora vocês vão colher para o dia de sábado, porque no sábado vocês vão descansar e não vão trabalhar, então vocês precisam ter comida para o dia de sábado. Pois muitos não pegaram, né? Diz, não, vai ter amanhã, vamos lá. Então eles não obedecem nem de um jeito nem de outro. E a gente é assim, a gente realmente a gente quer fazer assim, do nosso jeito, a gente não quer fazer como está escrito, né? A gente vai obedecer metade, mas a metade não vai, né, resolver lá no mundo espiritual para Deus nos abençoar. Para Deus nos abençoar, a gente precisa obedecer 100%. E quando a gente não é suprido do jeito que a gente quer, tem uma coisa também que acontece dentro de mim, acho que dentro de ti aí também, de todo mundo que está assistindo, a gente procura um culpado. Porque quando eu estava lá na angústia, eu orei. Aí o Senhor trouxe socorro. Aí me Glória botou a no Deus. deserto. E aí mudaram as regras. E eu agora tô cheio de carência, tô debaixo de tribulação. E em quem eu boto a culpa? E aí o povo começou a achar Moisés o culpado, né? Sendo que Moisés foi aquele que Deus encontrou para conduzir esse povo, para poder falar com Moisés, Moisés falar com o povo e conduzir eles, né, para um caminho que era a terra prometida, que eles Exato. podiam ter acessado em um ano. Mas eles ficaram 40 anos dando volta, por quê? Por causa dessas teimosias que tu falou. Porque pedia para fazer assim, eles faziam assado. Pedia para fazer assado, eles faziam assim. E assim a gente está hoje também. Deus nos chamou para Sabe, uma novidade de vida, e aí ele dá o conselho, e a gente, não, isso não é bem assim. E aí, de repente, a gente está procurando o culpado, e o mais rápido de ser o culpado é as lideranças, né?
Esse exemplo mostra, o pastor é a liderança, o pastor, né, o líder, enfim, quem está à frente, esse é o culpado. Porque ele que nos botou agora nessa condição aqui. Então, como é que funciona, né? Quando a gente não é suprido a nível de corpo, de alma, a gente procura um culpado e aí vai dar rebelião, vai dar divisão, vai dar briga, vai dar discórdia. Bem assim. Tu sabe, Júnior, que daí quando a liderança passa por isso, é uma situação bem também, sim, delicada com a liderança, né? Porque a liderança sabe mesmo, assim, que, claro, né, hoje, assim, dentro do alimento que a gente come, né? A gente sabe que a gente não tem culpa, né? É Deus que está fazendo todas as coisas, né? E como é que tu vai amar, né? Esse povo que Deus colocou para te cuidar, esse povo rebelde, esse povo que só murmura, esse povo que não sabe obedecer, não sabe liberar um perdão, que não quer liberar um perdão, né? Na verdade, não quer pedir um perdão, está lá cheio de restrições financeiras, está com o relacionamento um caos, filhos que não obedecem, financeiramente está tudo errado, e aí tu vai orar, né? Tu que é líder, tu vai orar e Deus assim, fala para ele perdoar, né? Fala para ele perdoar a esposa, né? E aí fala para a esposa perdoar o marido, daí tu vai lá e fala para ele isso, né? Só isso. Libera perdão. Ele disse, não, né? Não, porque não é assim que funciona e tal. Aí tá. E mesmo assim, né, o líder é o responsável pela vida dele estar um caos. E aí, como Deus faz, né, para um líder amar esse povo, né? E aí o livro fala, né, Júnior, né, de como Deus fez, né, com Moisés. E eu achei isso, assim, ó, de muito valioso, realmente. Falando agora para nós, lideranças, né? Nós que estamos à frente de um rebanho, assim, de Deus, né? Filhos de Deus, né? Pessoas, almas que Deus ama, né? Porque Deus é um Deus de misericórdia. A gente lendo esse livro, a gente vê que Deus é um Deus de muita misericórdia mesmo. Então, né? Como Deus faz, né? Para um servo de Deus, um líder como Moisés, né, foi amar esse povo, que só murmura, só acha coisa ruim e não obedece. Aí Deus mostrou para ele, né, a condição do povo, né, quando ele deu a experiência do bordão, né, da lepra na mão dele, né. Então Deus precisa revelar para o líder, né, a necessidade que o povo tem, né, como o povo está doente. Então aquilo ali para mim assim abriu muito, sabe, a minha mente, né, que nós, lideranças, precisamos, né, ver realmente com esses olhos, né, que Deus mostrou para Moisés. Porque se a gente não enxergar os olhos que o povo está doente, que o povo precisa realmente de ajuda, e nós fomos chamados, assim como Moisés foi chamado para auxiliar esse povo, se a gente não ter isso, né, escrito no nosso coração, como Deus descortinar, Deus vier descortinar isso para a gente não vai suportar as murmurações, as queixas, as brigas, as difamações. A gente não suporta, né? Tem que ter algo dentro de nós que vai fazer a gente suportar isso, né? E foi o que aconteceu com Moisés. Moisés só suportou do jeito que suportou porque Deus mostrou para ele a condição do povo que estava doente. E isso cai por terra, assim, com todas as expectativas, né, que a gente tem, às vezes, em cima dos irmãos, né, por estar, às vezes, buscando, lendo, né, e às vezes até congregando, indo, né, nos grupos familiares, nas reuniões, né, que a igreja promove, e aí a gente entende que está todo mundo doente, né. Bem assim, e depois o exemplo que confirma, porque o Antigo Testamento sempre uma sombra do Novo Testamento e da realidade que a gente vive hoje. E aí a gente vê a nossa maior liderança, que é Jesus Cristo, comendo com pecadores, indo jantar com Zaqueu, Sim, sempre junto, né, com um povo que estava doente, ele mesmo dizia isso, né? isso. São Até que, de médicos, sim, os doentes. Então, da mesma forma, né, Deus, que não tu falou, né, Deus preparou o coração de Moisés para ele amar aquele povo e poder conduzir aquele povo lá para a terra prometida, né? até quero agora né, complementar também, que faltou agora, assim, para a gente poder, falando desse sentimento que Deus despertou dentro de Moisés,
E Deus vai despertar dentro de todos os líderes, que é o sentimento de piedade e misericórdia, né? Então, quando Deus, né, desperta isso dentro de uma liderança, aí ele está apto a padecer realmente, né, para aquele povo. Porque daí tem piedade e tem misericórdia, né? O líder que não tiver misericórdia e piedade sobre, né, o povo que Deus colocou a ele não vai cuidar do povo, né? Os questionamentos, as primeiras tribulações que vier, ele vai largar o povo e vai cuidar da sua vida. Porque o que faz um homem gastar, né, a sua vida para ajudar outros? Que move. Que move. Tem muitas coisas que movem, né? Tem poder, tem dinheiro, influência ou amor. É o amor. E tudo isso também o Senhor ele quer descascar nesse período de deserto, né? Exato. Precisa tirar tudo isso também das lideranças, né? Toda a Exato. altivez, toda a arrogância, todo o orgulho. E eu creio que só vão ser aprovados aqueles que têm uma pureza, né, no coração, mesmo pecando, mas tem pureza. Assim como era Davi também, já vamos misturar os assuntos aqui. Mas Davi também tinha pecados, teve várias falhas, mas tinha um coração puro que sempre se arrependia. Então, isso também, né, falando, hoje a gente está entrando nesse assunto de liderança e como a gente aprende com esse modelo de Moisés, né? Queria dar uma lida aqui, uma boa noite para o pessoal que está conectado com a gente. Não vou conseguir ler o nome de todos aqui, mas que Deus esteja abençoando a todos. Vou botar um comentário aqui, ó. Me ajuda com o nome aqui, Ioneiro Costa, é isso? Janela Costa. Fala bem, Ed. Parabéns, meu irmão. Que Deus abençoe você sempre. Ó. Janela é um querido aí, vizinho nosso aí na cidade de Parobé. Ah, é? A gente está bem feliz com a vida dele. Deus aí fez um resgate muito grande na vida dele e abençoou ele novamente aí com um presente muito bom. Olha aí. Essa vida de deserto tem presentes também, né? Tem. Vinícius, se nós crentes passamos por todas essas situações, pensa os que não têm Deus no coração. É verdade, Vinícius. Mas só com o Senhor, né, Ele nos dá graça. E aqueles que não têm o Senhor, eu vejo assim que Vinícius, que é a chance que Deus está dando para cada um clamar por esse socorro, né? Exato. Então, é isso aí. Todos os demais aí que estão assistindo, sejam muito bem-vindos aí mais uma vez. Ed, o que Júnior, mais? eu quero então compartilhar aí uma coisa bem tremenda que Deus me abriu aí no título desse livro aí. Uma coisa que me chama muita atenção sempre é o título. Deus já me deu muitas experiências com os títulos dos livros, né? Os títulos e também, assim, o desenho que tem nos livros, né? Aí eu fiquei olhando, né? Uma marcha, né? Eu boto aqui, tu fala aí. Isso, né? Êxodo, uma marcha de tribulação. E eu fiquei pensando, marcha, né? Eu vou pesquisar o que é marcha. Aí me chamou a atenção, né, que para te marchar, né, tem que ser em algo sólido, né? E me chamou a atenção que um soldado, disciplina, né? A marcha tem a ver com disciplina, né? Responsabilidade, ordem, tem a ver também com a questão de... Bom, isso, né? Aí eu fiquei pensando, né? Aí estava escrito assim, que para a gente marchar, sempre primeiro um pé toca o chão, depois o outro, né? Nunca os dois tocam junto, sempre um e depois o outro. E aí eu fiquei olhando pro desenho, Júnior, né? Quer botar de novo ali? Bota ali. Aí eu fiquei pro desenho assim, tá, mas como é que faz para marchar na areia? Não dá, né? Não dá para marchar na areia assim como a gente imagina aquela coisa disciplinada, né? Tu vai marchar, vai escorregar, vai cair, vai estar sempre. E aí Deus me trouxe uma coisa, é que na verdade Deus queria ser a rocha deles, né? Deus queria ser o alicerce deles. Então, pelo fato de eles não ter fé,
eles não conseguiram cumprir, então, com o seu propósito, eles ficaram, sim, na areia, né? Porque Cristo não foi a rocha deles. Eles não conseguiram firmar o alicerce na rocha, né? Eu sempre que tremendo isso mesmo, né? Aí, por isso que tem areia, né? Mas poderia ter ali uma calçada, né, de concreto, bem bonitinha, né? Que, na verdade, seria isso, né? Conforme eles iam caminhando, Cristo estava na frente, preparando aquele caminho. E aí, então, não ia ter essas oscilações que tem, né, na areia, que tu pisa, cai aqui, balança aqui, vai aqui, né? Tu nunca tá firme, né? Tu nunca está firme. Está sempre deslizando. Mas por quê? Porque Cristo não era o alicerce deles. Aí eu queria só compartilhar uma coisa assim, tremenda, né? Que é onde acaba, assim, realmente com o nosso ego e nos dá uma visão, assim, muito ampla, assim, de como Deus, ele quer trabalhar, né, na vida de todos nós. E esse ano nós fomos direcionados e através do ministério que Deus queria enxergar o que no nosso coração? Gratidão. E então eu comecei a buscar gratidão, né? Como é que faz gratidão? Como é que eu consigo, né, ter gratidão, né, pelas coisas que Deus me deu, né, pelas coisas que Deus me adquiriu. E Deus mostrou que não é nada disso, né? Que eu só vou conseguir ser grato, né, quando eu tiver consciência, né, da vida divina, né, que está dentro de mim. Consciência da vida. Aí, então, quando eu tiver isso, eu vou ser grato por tudo realmente. E aí, então, no finalzinho aqui do capítulo 12, né, que é meu tema, né, diz ali embaixo, né, o coração ingrato, quando recebe algo de Deus, sonha com outra coisa que não tem e não precisa. Isso torna-se um ciclo vicioso de carência e insatisfação na sua vida. Então, olha que tremendo isso, né? Eu achei assim, olha, realmente. E eu me vi em situações assim. Eu estava já, né, adquirindo aquilo que Deus, né, e aquilo nem estava assim na minha mão, assim, e eu já estava, né, pensando em outra coisa e tal, né? E isso aqui me desmoronou, né? Isso aqui realmente assim, me deu muita luz, né? E é isso mesmo, né? O coração ingrato, ele nem recebeu o que deseja, já está pensando em outra coisa que nem precisa, né? E isso vira um ciclo vicioso. Sim. E o porquê? Por que essa marcha? Por que que a gente entra nesse caminho? Por que que a gente escolhe entrar num caminho que a gente está descobrindo agora que tem tribulações também? Se a gente quer um caminho só de paz e alegria. E aí vem um convite assim e fala que é uma marcha de tribulação. O que que te move a andar nesse caminho e não voltar para o Egito? Porque a gente viu que vontade tem. Eu tenho Sim. vontade de desistir das coisas da igreja e voltar para os rudimentos antigos, né? Mas o que que me move então aí para essa terra prometida, para essa Canaã, que hoje no mundo espiritual assim, a Canaã são as bodas do Cordeiro, né? Canaã é o nosso reencontro com Cristo daqui a pouquinho. Então, o que que motiva, né? Será que essa esperança da gente estar com Cristo, ela já está grande o suficiente para a gente perseverar nessa marcha? Ou será que ainda essa esperança de ter, imagina um governo de Cristo, né, sobre todas as almas? Imagina um governo justo, onde flua paz, santidade, amor, equidade. Então, quando a gente entender essa esperança, a gente vai abrir mão de muita coisa para perseverar nessa marcha, né? Eu creio que como mensagem final assim desse livro é o porquê. Por que que eu vou entrar nesse caminho e não vou afrouxar? Por que que eu vou perseverar? Por que que eu não vou olhar para trás? O quão grande está essa esperança no meu coração, né? E eu acho que isso linka com aquela questão da gratidão.
Quando eu entender que eu estou caminhando para algo perfeito, tanto na minha vida, como na vida da minha família, como para toda essa história aí que está acontecendo no mundo, quando eu entendo que estou caminhando por um caminho perfeito, e isso vai ser a minha esperança, e eu vou estar muito grato por esse convite. Exatamente. Isso é o que vai mover para eu perseverar todos os dias. Né? Mais ou menos por aí, Ed. E essa marcha, né, que acompanha as tribulações acompanham a marcha, né? E isso, né, é necessário para que a gente desenvolva então ali, né, todos os dons, né? Isso vai gerar o quê, né? O que Deus quer com isso, né, Júnior? Produzir fé, esperança, amor, dependência. Então, tudo isso, né, é para produzir algo que eu vou desfrutar na promessa, né? Eu preciso entrar, né, nessa promessa, né, com todos esses frutos que as tribulações, né, produzem na minha vida. Isso é que vai ficar, esses frutos, né? Ou vai ficar da ira, ou vai ficar do amor, né? Então, a tribulação vai gerar algo. Aí a gente precisa saber, eu vou deixar Deus, né, produzir algo através da tribulação, ou vou deixar o inimigo de Deus produzir algo, né? E um exemplo que tu trouxe há pouco, assim, daqui a pouco eu tô nessa marcha, né? E a tribulação é um desentendimento que tu teve aí na tua família. E isso gera muita tribulação, né? Isso Sim, fecha até as portas financeiras da casa, quando tem amargura. E aí vem um conselho, né? Um conselho de perdão. Então, quando eu aplico esse conselho, eu já entro no descanso. sim, Eu já entro na promessa da paz. Porque a gente não pode entrar no engano assim que a vida é eterna e que esse encontro com o Senhor e que tudo isso é lá na frente. Não, isso já está pronto aqui pertinho de nós, basta a gente decidir. amém. Né? Então, daqui a pouco a gente entra no descanso à medida que a gente vai obedecendo. E essa é a nossa marcha também. Exatamente. Vai chegar o ponto, né, Júnior, onde a gente vai olhar para a tripulação e vai agradecer realmente, né? Tiago 1:2, né? Porque, se meu Deus, tem a oportunidade, né, de expressar aquilo que eu aprendi. Porque eu cheguei numa conclusão, lendo, né, esse livro, Júnior, que é inevitável. As tribulações vão vir para a vida de todos. Nós só temos aí, né, a opção, ou se inclinamos para o espírito, ou se inclinamos para a carne, né? É só duas inclinações. É um lado ou outro. A carne tinha bastante no Egito, né? O Egito era bom de carne. Panelas de carne. É, é isso aí. Mas é É, maravilhoso, né, Júnior? Realmente, assim, essa vida com Cristo é maravilhoso. Não tem, assim, tomara que Deus me guarde, né? Nunca mais, assim, voltar ao Egito, porque eu sou muito feliz com essa vida que eu tenho, né? Graças a Deus, eu sou muito grato pela oportunidade que Deus tem me dado. e a gente está chegando no finzinho aqui da programação. Queria agradecer, Ed, a tua participação e a disponibilidade e queria que tu deixasse o teu tchau aí. Bom, então a gente fica muito feliz, né, com a participação de todos os ouvintes. Também quero deixar um convite, né, logo em seguida, daqui das 11 à meia-noite, tem um programa, né, que sai aqui direto do estúdio de Igrejinha pela Fé. Vamos estar aí, então, né, fazendo mais um programa e que todos possam estar, né, ali acompanhando a gente e já mandando seu alô também, né. E agora, então, vamos dar as considerações finais, né? Que Deus abençoe muito, né? A cada família que está aí nos acompanhando, né? Que Deus possa botar aí um desejo no coração de cada ouvinte a adquirir esse livro e até mesmo a entrar em contato aí com a Livraria Portão. E tem muitos materiais realmente que são maravilhosos, todos são, assim, excelentes, mas esse livro, assim, nos tira, assim,
de muito sofrimento, sabe? Esse livro nos tira de muita angústia, de muito sofrimento, porque a gente precisa entender que não é nada pessoal, né? Deus não nos trata assim, não é nada pessoal com a gente, né? É necessário a gente passar para que a gente cresça e rompa em fé e em experiências, né? Todos aqueles que querem ter uma vida, né? Uma vida assim, alicerçada em Cristo, a gente precisa sim ter muitas experiências de fé com o Senhor, porque isso que vai nos sustentar, né? Nossos dias daqui para frente. Isso aí, Ed. Obrigadão aí mais uma vez. Deus abençoe aí a tua vida, teu ministério, a tua família. Deixa um abraço aí também para Magali. A esposa. Isso. Até breve, irmão. Tchau, tchau. Então, essa foi a live de hoje, sobre o livro Êxodo, uma marcha de tribulação. Creio que a gente conseguiu abrir alguns pontos. O livro é muito rico, tem muito mais detalhes para a gente aprender e funciona assim. Quando tu te coloca a estudar, Deus com certeza vai falar coisas novas também para ti, coisas que precisam ser transformadas na tua vida. Então, esse livro tem à venda aqui na Livraria Portão, podem entrar em contato. Aqui na região a gente faz a entrega sem custo. E para as demais regiões tem um link aqui também para tu fazer o download do livro, né? Tu faz a compra online, faz o download, pode ler pelo teu smartphone, pelo teu note, enfim, pela mídia que tu preferir. Queria agradecer a presença de todos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um, que a gente possa ter liberdade aqui para continuar crescendo em conhecimento, em graça, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, até a próxima live, se Deus quiser, terça-feira que vem. Tá bom? Até breve.